Olá, já estamos no módulo 3, eletricidade, um módulo muito legal. Cai muita questão desse assunto no Enem. Tá a fim de uma aulinha grátis? É aqui, ó, aqui mesmo, ó, grátis. Fique conosco. Você está no canal Cientistas Legais, na playlist pra lá de especial, que é curso preparatório de Física para o Enem 2021. Aqui, ó, Física grátis, preparando você para o Enem. Não perca, fica aqui nesse canal, muito bom esse canal. Tem muita coisa legal para você. Eu sou Anderson Lupo Nunes e seja bem-vindo. Olha o que tem de legal para você, olha aí, dá uma olhadinha. Este vídeo sobre capacitores, como medir capacitor com capacímetro e sem capacímetro usando multímetro digital. Esse vídeo é muito bom. É o campeão de visualizações aqui do canal. E tem também este vídeo muito legal sobre como construir uma pilha com limões. Bem legal. Então agora nós vamos dar aquela introdução no tema eletricidade, vamos começar a falar do conceito básico de eletricidade, cargas elétricas, eletrostática e processos de eletrização, fundamentos básicos de condutores, isolantes. Ainda a gente vai entrar um pouquinho na lei de Ohm, não encerrando o assunto, mas dando aquela explanada básica. Antes disso, vamos falar sobre DDP, corrente elétrica, tudo isso agora. A eletricidade refere-se à movimentação dos elétrons, que são cargas elétricas negativas. Por que não se movimentam os prótons que estão no núcleo atômico? Porque os prótons são fortemente ligados ao átomo, ao núcleo, devido à força nuclear forte. Então os prótons não conseguem sair do núcleo. Os elétrons, porém, se movimentam com maior facilidade. Então, quando se fala em eletricidade, é a movimentação das cargas elétricas, em especial os elétrons, tá bom? Em 99% dos casos são os elétrons se movimentando. Para gerar carga elétrica não nula, nível macroscópico, nós temos que ter um desbalanceamento de elétrons. O material que perdeu elétrons torna-se positivo e o material que ganhou elétrons torna-se negativo. Quando os elétrons movimentam-se com maior facilidade, trata-se de um material chamado condutor. Os condutores são os metais. Os metais são excelentes condutores. Agora, quando os elétrons têm muita dificuldade de se deslocar num material, esse material é dito isolante. Os materiais isolantes são materiais do tipo borracha, cerâmica. São materiais que dificultam ou até mesmo impedem a movimentação dos elétrons. Nos condutores, como os elétrons se movimentam com extrema facilidade, eles tendem a se deslocar para a superfície externa do material condutor, tá bom? Como vocês sabem, cargas elétricas iguais se repelem, tipo cargas negativas se repelem ou cargas positivas se repelem, e cargas opostas se atraem. Carga positiva e negativa se atraem. Então, quando você tem uma carga líquida num material positiva ou negativa, oriunda das lacunas pela ausência de elétrons, essas cargas vão se deslocando até a superfície externa do material e ficam mais afastadas possíveis entre si, de uma distribuição onde elas ficam mais afastadas entre si, entenderam? Então, por isso que elas vão para a superfície externa do material condutor. No material isolante, as cargas tendem a permanecer fixas e não se movimentam com facilidade no material isolante. O processo de eletrização pode ocorrer de diversas formas. O mais comum é a eletrização por atrito, onde atritamos dois materiais diferentes e aí ocorre a migração de elétrons de um material para o outro, promovendo assim
aquele material que perdeu elétrons fica positivo e o que ganhou elétrons fica negativo. O processo de eletrização por atrito. Tem também o processo de eletrização por contato. Você tem que ter um material já carregado eletricamente, entre em contato com outro material neutro e aí a carga se distribui entre eles. Isso ocorre com materiais condutores, onde as cargas elétricas se distribuem com facilidade. Tem também o processo de eletrização por indução, onde a presença de carga positiva ou negativa faz as cargas elétricas em um material se movimentarem de um lado para o outro. Por exemplo, se eu aproximo a carga positiva, vai atrair as cargas negativas para o mais próximo possível desse material e as outras para o sentido oposto. Temos a lei de Coulomb, que trata da força elétrica, o módulo da força elétrica. Isso não cai tanto no Enem, mas fica a equação para o estudo, tá? Tem o campo elétrico, as linhas de força do campo elétrico. O campo elétrico é a força que atuaria numa carga de prova positiva colocada em determinado ponto. A matemática é bem similar ao cálculo da força elétrica. A diferença de potencial elétrico é equivalente à energia potencial elétrica. Em energia potencial, você sabe o seguinte: você tem energia potencial gravitacional que faz o movimento das pedras, objetos, corpos que caem. Assim, a energia potencial elétrica ou diferença de potencial elétrica faz com que as cargas elétricas se movimentem em um condutor. O movimento dessas cargas elétricas é chamado de corrente elétrica. E existe uma dificuldade ou resistência à movimentação dessas cargas elétricas, a resistência elétrica. A relação entre elas é chamada lei de Ohm. Resistência igual a DDP dividido por corrente elétrica. Ou a gente pode expressar assim também, DDP igual a resistência vezes corrente elétrica. Nos materiais chamados ômicos, a resistência elétrica é constante e o gráfico da DDP em função da corrente elétrica é uma reta, assim como se vê na figura. Entenderam tudo direitinho? Tudo legal? Tudo beleza? O primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é o exercício 112 da prova de 2020, prova amarela. Vamos lá, o enunciado! Tem sempre essa questão, né? Onde me esconder quando tem aquela tempestade com um monte de relâmpagos, raios, aquela tempestade elétrica, né? Onde se esconder? Qual o princípio que vai me salvar nessa hora? Onde é o melhor local para se esconder? Obviamente que num carro é o melhor lugar para se esconder, por causa da carcaça metálica. Como nós vimos nas explicações precedentes, as cargas elétricas, por exemplo, as cargas negativas, tendem a se repelir e as cargas positivas também tendem a se repelir. Cargas diferentes se atraem. Então, quando você tem um condutor, em um condutor, as cargas elétricas movem-se livremente pelo condutor. E aí você vai ter sempre uma carga líquida predominante no material condutor, seja positiva, seja negativa. Lembrando que as cargas negativas são elétrons e as cargas positivas são elétrons que estão faltando. Todas essas cargas, sejam positivas ou negativas, se movem. A falta de elétrons também se move ao longo da estrutura metálica. Então, quando você tem uma descarga elétrica numa casca, num encapsulamento condutor, como é o carro, essas cargas elétricas vão se distribuir por todo o condutor, mas não por todo o volume. A localização onde essas cargas elétricas vão ficar o mais afastadas umas das outras são na casca, na superfície externa desse condutor.
Então as cargas vão tentando se afastar o máximo possível e eles tendem a ficar sempre na superfície externa do condutor. Você vê que o carro é como se fosse uma caixa metálica. Então essas cargas elétricas ficam na superfície externa dessa caixa metálica, que é o carro, da carcaça do carro. Então dentro do carro, onde você vai ficar, não vai ter carga elétrica, você vai ter total segurança ali dentro. Esse processo de blindagem eletrostática é chamado de gaiola de Faraday. Então, a resposta é a blindagem pela carcaça metálica. É isso aí que protege a pessoa numa tempestade de muitos raios relâmpagos. A blindagem, o efeito gaiola de Faraday num carro, num veículo. É um local seguro para ficar. O Faraday, ele fez um experimento muito da hora, muito legal. Ele fez uma gaiola metálica, e ele ficou dentro da gaiola e mandou o assistente dele que estava do lado de fora colocar várias descargas elétricas na gaiola com um gerador de Van der Graaf bem potente. E as pessoas do lado de fora viram que a superfície externa da gaiola metálica estava completamente carregada eletricamente, as cargas todas acumuladas na superfície externa. Dentro da gaiola metálica, o Faraday estava de uma boa, tranquilão. Então, ele demonstrou, colocando-se ali em total confiança com o que ele havia descoberto, que dentro de um condutor você tem um volume condutor. As cargas ficam apenas na superfície externa. Dentro está seguro. Por causa desse efeito, repare que a maioria dos eletrodomésticos tem essa carcaça metálica. Entenderam? Então é a opção C. Agora vamos à questão 125 da mesma prova de 2020, prova amarela. Vamos lá. É bem legal essa situação, né, do processo de eletrização do gato, do Garfield, fica totalmente eletrizado, né, arrepiado, cheio de energia eletrostática. Por que aconteceu isso? Vamos ver as opções nessa questão. É bem interessante a análise das opções. Será que ele ficou eletrizado, todo arrepiado, porque havia troca de átomos entre a calça e os pelos do gato? Não há troca de átomos. O átomo é grande demais para ser trocado a partir do atrito. Mas mesmo que fosse, supondo que fosse, o átomo em si ele está eletricamente neutro numa situação normal. Então, os átomos neutros indo de um corpo para o outro não vão mudar a diferença de carga elétrica, não vão determinar diferença de carga elétrica. Os dois corpos vão continuar neutros, não vai haver eletrização. Troca de átomos, os átomos neutros não vai ter eletrização. A opção B, diminuição do número de prótons. Poderia, se o próton não tivesse tão fortemente ligado ao nêutron a partir das forças nucleares. É muito difícil arrancar o próton do nêutron. Então, neste processo de atrito da calça do sujeito com o pelo do gato, não vai ter energia nem perto de arrancar um próton do núcleo atômico. Esquece. Opção B está fora. Opção C, criação de novas partículas eletrizadas pelo do gato. Criar novas partículas do nada? Isso não existe. A carga elétrica sempre se conserva, não existe criação de novas partículas. Não existe isso. Existe transformação de uma partícula em outra, em processos radioativos e nucleares. Nunca, não tem como. Criação de novas partículas, não faz o menor sentido essa expressão, totalmente equivocada. Opção D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.
É óbvio que é isso, né? Porque os elétrons, como eu falei, estão fracamente ligados e a corrente elétrica é sempre a movimentação dos elétrons. Eletricamente carregado negativamente, tem excesso de elétrons. Carregado positivamente, tem falta de elétrons. Sempre são os elétrons que estão se movendo. Opção D, certeza. A opção E merece uma menção. Está errada, mas eu vou explicar por quê. Repulsão de partículas elétricas entre a cálcio e o pelo do gato. Esse processo de repulsão ou atração ocorre no processo de eletrização por indução. Mas aí não há um contato direto, não há um esfregar da calça com o pelo do gato. Processo de indução, onde as cargas se movimentam e ocorre em condutores. Nem a barra da calça, nem o pelo do gato são condutores. Então, não tem como ocorrer isso aí. Mas, se fosse eletrização por indução, teria que ter um meio condutor para as cargas se moverem livremente. Então, não tem como esse processo de eletrização por indução nessa situação descrita. Não dá. Mas existe esse processo de eletrização por indução. Então, a opção certa é a opção D. Valeu? Vamos à questão 110 da prova amarela do Enem de 2018. Vamos ao enunciado. Então reparem que este material, ele na questão 110, prova de 2018, não é um material ômico. Por quê? Ele afirma que V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. Então não é um material ômico, tá bom? Se fosse um material ômico, teria o seguinte formato: V igual a R vezes I. Mas aqui ele tem uma dependência de I ao quadrado, não é um material ômico. Mas mesmo assim, a resistência, ela não é constante, ela varia em cada ponto, mas ela vai ser igual a V sobre I. Logo, 10I mais I ao quadrado sobre I vai ser a minha resistência elétrica, que varia ao longo do tempo. Isso é igual a 10 mais I. Tá bom? A resistência é 10 mais I. Então, a gente pode construir o gráfico correspondente a essa resistência. O gráfico que ele quer é um gráfico da resistência em função do I, da corrente. R em função de I. Que gráfico é esse aqui? Quando I igual a zero, a resistência é 10. Então, começa aqui do 10. É uma reta que vai descer ou vai subir? Vamos analisar aqui. O sinal do coeficiente angular da reta, o número que multiplica a variável, é positivo. Então, ela é crescente. Então, vem daqui para cima. Então, é este o gráfico de R em função de I. Aqui é o zero. Beleza? Qual opção corresponde a esse gráfico? Vamos ver. Letra D. Olha só que molezinha. Ah, fala sério, é molezinha. Pô, tranquilo. Tá legal a aula, né? Matéria legal essa matéria, né? Agora, para fechar com chave de ouro, a questão 108 da prova do Enem de 2017. Vamos lá, prova amarela. Já nessa questão 108, da prova amarela de 2017, já nessa questão 108 da prova amarela de 2017,
O material é ômico, ele diz no enunciado. Dessa vez é um material ômico. Ou seja, eu sei que V igual a R vezes I na curva. Só que ele faz o gráfico, para confundir um pouquinho o aluno, da corrente em função da DDP. Olha só que maldade. Que maldade. A corrente em função da DDP. Olha a pegadinha embutida aí nessa questão. Você vai distraidamente ver em função de I, mas aqui está ao contrário. Olha só. E é um material ômico mesmo. Passa aqui pelo zero, tem uma reta aqui. Super tranquilo de ver, ó, aqui é 0,5 volts e a corrente é 1, mas é 1 ampere? Não, está em microampere. Microampere, professor? Mas não está escrito isso, está escrito 10 a menos 6 ampere, que é a mesma coisa que microampere, tá bom? Então é microampere. Deixa eu falar microampere, pô, é mais bonito que 10 a menos 6 ampere. Também mais rápido, tá bom? Então, microampere, mesmo que 10 a menos 6 ampere. Então, é 1 vezes 10 a menos 6 ampere. E aqui 0,5 volts. E por aí vai. Ó, 1 volt vai ser 2 microampere. Até vou pular, não vou desenhar o gráfico todo. Até o último, marcar aqui o último, que é 3 volts. E aqui o ponto correspondente é 6 microampere. Tá beleza? Então vamos analisar isso aí. É I em função de V, não V em função de I. Então o que eu tenho? O que significa esse gráfico aqui? Qual equação representa esse gráfico, professor? Vamos colocar lá. Coloca logo essa equação para a gente ver. Vou colocar, meu jovem, vou colocar I igual a 1 sobre R vezes V. Então, o coeficiente angular aqui dessa reta é 1 sobre R, não é R. Olha só, está invertido. Viu a pegadinha? Que legal. Mas você está atento aqui, não vai errar essa bobeira, né? Não vai errar bobeira. Então, substituindo esses resultados aqui, microampere, qualquer ponto, vamos pegar nesse aqui, nesse ponto aqui, que é mais bonitinho, esse aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, mais legal. Então, você substitui aqui, ó, 2 microampere. Começar daqui, 2 vezes 10 a menos 6, igual a 1 sobre R, vezes, volt aqui é 1. R, por que eu vou querer 1 sobre R? Vamos passar o R para cá, multiplicando, e o 2 vezes 10 a menos 6 para o outro lado. Então, R igual 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6, fica, na verdade, 10 a sexta. Invertendo aqui a conta, certo? Sacaram? 1 sobre 10 a menos 6 é o mesmo que 10 a sexta. Então, 1 meio é o que? 0,5. Posso escrever assim, ó. R igual a 0,5 vezes 10 a 6 ohms. Essa é a resistência. No enunciado, ele diz que quando esse material está submetido a certas condições, ele quadruplica o valor da resistência. Então, vai ser 4 vezes maior. R, então, é igual a 4 vezes 0,5, 2 vezes 10 a 6 ohms, ou 2 mega ohms, se quiser. Posso escrever assim, ó, R igual a 2 mega ohms. Tá dando para ver? Tranquilo?
Assim, a opção correta é letra E. 2 vezes 10 a 6 ohms. Tranquilinho? Viu? Pô, é muito tranquilo, né? Tá super tranquilo até agora. Tá gostando? Então é isso aí. Fique aqui conosco, prestigie o canal. O canal tem muita coisa legal. Tá vendo? Uns vídeos aparecendo aqui. Dá uma olhadinha lá. É o que tínhamos por hoje. Tchau, tchau.